Sem sombra de dúvidas, o Ketsu é o autor de terror japonês do momento. No ano passado, o cara lançou logo de uma vez 3 livros e um deles eu li em outubro de 2025, que foi Casas Estranhas. Esse livro apareceu como indicação de compra para mim na Shopee. Eu compro bastante livro pela Shopee, conheço umas editoras bem legais e mais em conta ali. E eu fiquei bastante intrigada com o autor depois de pesquisar sobre ele. É um cara que não divulgou sua identidade, tem um canal grande no YouTube. Eu fiquei pensando, o que será que esse cara vai escrever? Antes de contar todo o enredo, eu já vou dizer quais foram as minhas impressões. Eu acredito que essa é uma obra muito bacana para você que quer ler algo rápido, fácil entendimento, mas interessante ao mesmo tempo. Bastante curiosa essa narrativa. E obrigada à Intrínseca por publicá-la, por encontrar um tradutor bacana. A tradução ficou muito boa. O nome do tradutor é Jefferson José Teixeira. Valeu! É difícil, né, gente, encontrar quem traduza do japonês para o português, e literatura ainda não é uma coisa muito fácil de ser feita. Essa aqui não é uma leitura que vai te trazer nenhuma crise existencial, nossa, uma reflexão sobre o mundo, nada disso. Mas eu não acho que essa seja a proposta também do autor. Nós temos que começar a ler com o pé no chão. Então, qual será que é o propósito do autor? Então, acredito que aqui foi contar uma narrativa de suspense que envolve crime, assassinato, briga de famílias. A única parte que me deixou mais confusa foi ali no final, em que uma personagem explica toda a trama para você entender o que de fato aconteceu. E ela dá muitas informações de uma vez só, com muitos personagens de uma vez só. Isso fica um pouco confuso, mas nada que também, nossa, atrapalhou a leitura, de jeito nenhum. Esse livro aqui me curou de uma ressaca literária porque ele é muito simples em relação à linguagem e, ao mesmo tempo, você fica curioso para saber o que é que de fato está acontecendo, porque são várias teorias. São crianças que estão matando? São adultos? É uma seita? A minha teoria era de que era uma seita. Eu quase acertei. Mas você fica ali esperando o que vai acontecer e como acaba rápido, pronto, descobriu e é isso. Ah, vou ler outra coisa agora. Então, é uma leitura que te tira daquela sensação de, ah, o que que eu vou ler agora para, cara, eu vou procurar outras coisas desse estilo. Inclusive, depois que eu li esse livro, eu fiquei animada para ler outras literaturas de terror barra horror de outros lugares. Esse aqui é japonês, daí eu li outra que era irlandesa, vou falar aqui no canal também. Então, vai te instigar a fazer outras leituras. Eu vi uma galera criticando o livro por ele ser raso. Para essa galera, eu tenho uma pergunta. O que é que vocês esperavam de um livro de aproximadamente 170 páginas, cheio de figuras, com uma letra imensa, recuo imenso da margem esquerda, margem direita? Gente, eu não esperava a profundidade desse livro aqui, não. Eu esperava entretenimento. E outra coisa é que as pessoas falam é raso, mas não explicam por quê. Por que que você acha que é raso? Eu acho que do ponto de vista aqui de construção de narrativa, é uma trama bem construída. Bem construída, tudo fica muito bem explicado, porque os crimes acontecem, porque as casas são construídas do jeito que são, tudo fica bem explicado. Mas parece que o pessoal hoje está procurando só. Vai ler russo, gente. Pega lá os calhamaços russos. Vão ler russo. Agora vocês pegam um livrinho aqui dessa finurinha, cheio de figura, e vem falar, ai, é raso. Pô, eu acho que você é meio inocente. O que você esperava? Mas vamos para o enredo, então? A história aqui começa quando o autor do livro, que se chama narrador aqui, esse narrador é um jornalista. Ele recebe uma ligação de um amigo que está procurando uma casa para comprar. Esse amigo vai ter um bebê com a esposa dele e ele quer uma casa maior. Ele encontra uma residência muito bacana, mas
Algo naquela residência chama a atenção dele. Ali na planta do térreo tem um espaço misterioso, sem porta, sem janela, mas não tem nada identificado para dizer o que é aquilo. O autor, o jornalista, é especialista em ocultismo. Então esse amigo liga para ele para dizer: veja se você consegue descobrir alguma coisa sobre isso. Vocês sabem que jornalista pesquisa, divulga, fuça bastante. Então ele queria entender a história daquela casa antes de comprá-la. O jornalista, o autor, para conseguir colher informações, conversa primeiro com um amigo dele, um projetista. E esse projetista também nota coisas muito estranhas na planta daquela casa. E detalhe, para todas as coisas estranhas que eles notam, existe um desenho com a planta da casa. E isso é muito bacana, porque você vai acompanhando o pensamento, o raciocínio dos personagens e como eles estão visualizando aquela casa. Tem as plantas, eles circulam também partes que eles querem que você preste atenção. Então, olha aqui, ele pede para você prestar atenção em um ponto específico, ele circula. Achei bem interessante, é um livro que é para qualquer pessoa ler. Ah, eu sou muito inteligente, vai gostar também, porque você não sabe qual é a história da trama, vai gostar. Ah, eu sou meio burrinho, vai gostar também, tá tudo bem explicadinho. É um livro para todo mundo ler como entretenimento. Mas voltando lá à conversa entre o projetista e o jornalista. Conversando, eles percebem algumas coisas como: o quarto da criança fica bem no meio da casa, sem porta nem janela, como se fosse uma solitária. Isso no segundo andar, no andar de cima, né? Aqui no Brasil, pra gente, é primeiro andar, né? Nós chamamos piso primeiro andar, mas no livro tá escrito segundo andar mesmo. Para entrar nesse quarto da criança, eles passam por duas portas seguidas. E o banheiro do segundo andar, você só consegue ter acesso passando por essas portas pelo quarto da criança. A partir dessa conversa que eles têm, eles começam a criar várias teorias. Será que essa casa foi construída com o intuito de matar pessoas? Os pais convidam a visita, a vítima, para ir à casa deles. E quando a visita fosse tomar banho, eu não sei se isso de tomar banho na casa dos outros é algo da cultura japonesa, mas é isso que está ali no enredo. Quando a visita fosse tomar banho, a criança estaria escondida então nesse compartimento secreto e mataria a vítima, a visita, porque a passagem que tem lá em cima do quarto estranha, ela dá para a parte do banheiro lá embaixo. Então é como se a pessoa que estivesse no segundo andar conseguisse ir para o banheiro lá embaixo por esse segundo andar. E o espaço misterioso seria como se fosse um duto para jogar o corpo da pessoa para fora da casa pela garagem. Mas para isso seria necessário esquartejar a pessoa. Assim, a família poderia cometer crimes sem ninguém ver. O convidado entra, vai ao banheiro, lá ele é morto, esquartejado e descartado pela garagem, que dá lá nos fundos um bosque. Lembrando que isso é uma teoria do projetista e do jornalista. Quando o jornalista liga para o amigo que iria comprar essa casa para contar o que eles perceberam de diferente e quais as teorias deles, o amigo conta que desistiu de comprar a casa porque houve um assassinato ali perto daquela casa em um bosque. Eles encontraram um corpo e ele ficou um pouco receoso. A casa já era estranha, um corpo encontrado, então eles não iam comprar mais. Porém, jornalista, né? O cara não sossegou e por ele mesmo ele decidiu investigar. Então, o jornalista publica um artigo em um jornal sobre o mistério dessa casa. Uma mulher lê o artigo dele e entra em contato com ele. Essa mulher, o nome dela é importante saber porque depois vai ficar confuso. Ela é a Yuzuki. A Yuzuki entra em contato com o jornalista porque o marido dela desapareceu e foi encontrado morto, também sem a mão esquerda, assim como aquele corpo
encontrado ali perto daquela casa no bosque. Então ela viu essa semelhança da mão esquerda e decidiu entrar em contato com ele. Quando eles marcam o encontro, inclusive a cena do encontro entre os dois é bem tensa, a descrição é bem bacana. Ela mostra para ele a planta de uma casa em que ela morava com a família em Tóquio, especificamente em Saitama. E essa casa também tinha um quarto estranho, solitário, com passagens estranhas. Quando ele começa a investigar essa planta de uma outra casa, no caso a casa de Tóquio, de Saitama, com um amigo projetista dele, eles percebem uma diferença crucial entre as duas plantas. Na casa de Saitama, havia um cômodo adicionado depois, mas era um cômodo triangular. E a partir disso, nós descobrimos que essa família, na verdade, tinha duas crianças e não uma só. Por isso a adição de um outro quarto. Conversando com os vizinhos, eles descobrem que eles tinham um filho biológico e um filho adotado. O Hiroto é o filho biológico que todos os vizinhos veem, que todos os vizinhos conhecem. O Momoya é o adotado que vive escondido, mas ainda conversando com os vizinhos, eles acabam descobrindo que os vizinhos já tinham visto esse menino uma vez ou outra. E detalhe, esse adotado, o Momoya, era quem devia provavelmente realizar os serviços sujos. Em um determinado momento da história, nós temos uma reviravolta muito bacana. A Yuzuki confessa que ela mentiu o tempo todo a respeito do marido dela. Não era o marido dela que ela estava procurando. Ela sequer havia sido casada. Acontece que a irmã da Yuzuki, a Ayano, vivia nessa casa em Saitama. Quando ela viu o artigo do jornalista e percebeu a semelhança entre as histórias, entre as casas, ela decide entrar em contato com ele para ver se encontra a irmã. A Yuzuki, com a ajuda do jornalista, consegue encontrar a irmã e a história dá muitos detalhes do tanto de tempo que elas ficaram sem se falar, porque a irmã tinha medo de falar com ela, já que a irmã e o marido estavam sendo perseguidos, porque eles precisavam cometer assassinatos. E isso vai ficando mais claro quando as duas irmãs, depois de se encontrarem, confrontam a mãe delas para de fato entender o que está acontecendo. A mãe conta que a família do marido dela, os Katabushi, seguia uma tradição macabra muito antiga. Essa tradição era chamada de oferenda do memorial da mão esquerda. Eu vou ler só um trechinho do livro aqui para vocês entenderem qual era a maldição e como quebrá-la. Se uma criança nascer sem a mão esquerda, ela deve ser criada no escuro. Aos 10 anos, deve matar alguém e oferecer a mão esquerda da vítima num altar para quebrar a maldição ancestral. Esse menino adotado, Momoya, ele nasceu sem a mão esquerda e ele foi adotado pela família justamente para cumprir esse ritual. Então você descobre que a Ayano e o marido dela, o Keita, não eram na verdade assassinos, mas eles precisavam cumprir uma tradição familiar, senão eles seriam mortos. Então, as famílias ficavam sempre mandando capangas para conferir se eles de fato estavam cumprindo, para evitar que a maldição se perpetuasse. O marido da Ayana, Keito, Ayana não, Ayano, o Keito, Keita, porra, é foda. O nome da mulher é Ayano e o nome do cara é Keita. Keita, para mim, é um nome feminino. A Keita, não o Keita. Ayano, para mim, é um nome mais masculino. O Ayano, não a Ayana. Complicado. É muito personagem no fim da obra. Keita faz o quê? Ele bola um plano um pouco arriscado. Inclusive, já adianto, não dá muito certo. Ele projetou essas casas para parecerem locais de assassinato. Mas ao invés de assassinar pessoas, ele pegava cadáveres. Eu até salvei aqui no livro, não é salvar que fala? Marquei, né? Eu até marquei aqui no livro a parte em que ele
Como ele consegue encontrar os cadáveres, porque fala um pouco do problema do Japão, né? Da questão do suicídio no Japão. Aqui, ó, na página 160, ele conta que foi à floresta Jukai, em Aokigahara, e fala que lá ocorriam muitos suicídios, então era fácil encontrar um corpo. E era assim que ele encontrava os corpos, decepava ali a mão esquerda para entregar para o avô e dizer, olha, cumpri com o combinado. Quando é que esse plano dá errado? Quando um dos capangas do avô descobre que ele está mentindo. E o capanga confronta o Keita e diz para ele, olha, você não está fazendo o ritual, agora você vai fazer. Pega o cara e obriga o cara a matar, o cara decide não fazer e mata o avô e o capanga. Pronto, devia ter feito antes, né? Mas tá bom. Se entrega para a polícia, confessa todos os crimes lá da família dele. A Yano, Momoya, o Hiroto vão tudo viver com a avó. Ali no fim do livro, você pode até pensar que o mistério foi resolvido. Mais ou menos, o autor deixa uma questão no ar. Lembra que é a avó que conta toda a história da família do marido da filha dela? Pois bem, a família dela é rival do genro, né? São famílias rivais ali. Então, o autor deixa no ar a seguinte questão: será que a véia não mentiu tudo ou contou tudo isso só para destruir a família rival, os Katabushi? Não sei, essa parte também não me interessa, mas que a história é bacana. E eu gostei do final também. Gostei. No final é muito personagem, como eu disse, mas é bacana. Então, Casas Estranhas está aprovado sim. Não vou pagar de poser aqui e dizer, ai, é raso. Eu não estava esperando algo profundo, então tá tudo certo para mim. O problema é a gente colocar expectativas de uma forma no livro e aí o livro é de outra forma e você fica chateado falando que o livro é ruim. Não é que o livro é ruim, é que você não é pezinho no chão. Ah, Carol, você está falando então que um livro para ser profundo tem que ser longo. Não, eu tenho um livro aqui super profundo, ó, esse aqui, ó. Juventude, do Coetzee. Esse é sul-africano. Ganhou Nobel de Literatura. É curtíssimo esse livrinho, ó. Mas, por que esse livro aqui é profundo? Ele é uma autobiografia, é o autor contando a história dele, os pensamentos dele, é tudo centrado nele. Então, óbvio, vai ter uma certa profundidade. Agora, isso aqui não, é terror, são vários personagens, pouca página, muita figura, né? Não vamos ficar reclamando sem fundamento também. Sejamos justos. Se você já leu, comenta aqui o que você achou. Se você não leu, comenta se você vai ler. E eu não sei se eu vou ler o 2, Casas Estranhas, eu tô com bastante leitura para fazer já. Mas quem sabe se me der uma ressaca literária, eu pego Casas Estranhas 2, tem a continuação, mas é com outra história, para curar a ressaca literária. Um abração e até o próximo livro, que vai ser. A próxima resenha vai ser. Cadê? Os Sete Dedos da Morte, do Bram Stoker, que é literatura irlandesa, mesmo autor do Drácula, uma outra história. E aí eu conto para vocês o que eu achei. Tchau, tchau!